Pessoal, a gente está aqui para falar um pouco sobre associação de resistores. Eu já deixei aqui os circuitos previamente montados para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Para começar, nós já sabemos que o resistor, eles são dispositivos que podem converter integralmente em calor toda a energia que o percorre. E assim, sem entrar muito no mérito, mas a associação de resistores ela é válida para definir algumas circunstâncias de circuito, se eu quero diminuir corrente em um ponto ou aumentar em outro. Enfim, existem dois tipos de associação de resistores, na verdade a série e a paralela. Há quem defenda que temos a mista também, mas eu costumo dizer que a mista é exatamente a mistura de uma associação em série com uma em paralelo na mesma associação. O que é importante a gente lembrar aqui? As principais características da associação em série, eu vou pegar aqui esse voltímetro e esse amperímetro, mas eu vou colocar aqui na tela também as principais características. Na associação em série, a corrente ela percorre um único caminho. Esses pontos aqui, em teoria, eu poderia chamar de nós se eu não tivesse um circuito simples, porque aqui eu teria um circuito simples. Se você for analisar, está aqui o polo negativo de uma pilha ou bateria, polo positivo, e em nenhum momento eu teria caminhos diferentes para a corrente, ou seja, a corrente aqui ela iria percorrer um único caminho. Então eu posso te dar aqui três situações para associação em série. A primeira é essa, que a corrente ela vai percorrer um único caminho quando é em série. Aí você pode estar se perguntando, Júnior, e quando é que isso acontece de não percorrer um único caminho? Se eu tivesse um circuito como esse, ó. Aqui a corrente, ó, eu tenho aqui o polo negativo e o polo positivo. Então aqui, uma vez que eu ligasse aqui o meu circuito, isso aqui sim seria um nó. O que é um nó? É um ponto onde a corrente se divide. A corrente iria chegar aqui, se dividiria para cá e para cá. E apenas nesse percurso ela seria total. Então isso aqui já seria um esquema de uma associação em paralelo. E aqui eu tenho uma associação em série. Ou seja, nessa série eu quero chamar a tua atenção para uma coisa bem simples. Primeiro eu vou medir a tensão que tem nessas duas baterias. Ó. Quando eu medir, eu tenho aqui exatamente 18 volts. E se eu for medir a corrente, você percebe que por enquanto não tem nada. Não tem nada porque aqui eu tenho o chamado dispositivo de manobra. E isso aqui está literalmente desligado. Então não está acontecendo nada. Liguei aqui, você pode se perguntar, Júnior, não acendeu nada, lógico. É exatamente outra situação que eu quero te explicar agora. Observe. As três lâmpadas estando ligadas, agora sim eu tenho um circuito, certo? E aí o que é que eu quero que você observe aqui? A corrente aqui, ela está marcando 0,6 amperes aqui, não é isso? Se eu colocar aqui próximo dessa lâmpada, eu vou ter um valor também de 0,6 amperes. Ok? Se eu colocar aqui, eu vou ter 0,6, enfim. Onde eu for colocar esse amperímetro, a corrente ela vai ser a mesma. Então, primeira característica da associação em série, a corrente total é a mesma corrente que passa em cada um dos resistores. Eu posso chamar essa lâmpada aqui de resistor 1, essa de resistor 2 e essa de resistor 3. O fato é, a corrente que percorre toda a associação, ou seja, a corrente total do circuito é a mesma corrente que passa em cada um dos resistores. Agora, o que aconteceria com a tensão? Observe, a tensão aqui é 18 volts. Se eu vier aqui, colocar isso aqui em uma lâmpada e for colocar aqui na outra, continua sendo 18 volts, como você percebe. Só que esses 18 estão alimentando as três lâmpadas. E se eu viesse para cá? Opa, só tem 6 volts agora, não é isso? Se eu viesse para cá, para essa outra lâmpada aqui, opa, só 6 volts de novo. E aqui, opa, só 6 volts de novo. Segunda característica de uma associação em série. A tensão total é a soma das tensões em cada resistor. Então você percebe que aqui é 6, ó. Nesse é 6,
Nesse outro também foi quanto? Foi 6. Enfim, mas se eu pegar os 3, ó, se eu pegar os 3 vai ser 18, ou seja, a tensão está se dividindo. E aí, antes que você se pergunte, Júnior, se divide em valores iguais? Sim, porque as resistências, ó, cada lâmpada tem 10 ohms de resistência. Ó. Aqui também é 10 e aqui também é 10. Claro que se eu fosse variar as resistências, as tensões também serão diferentes, porque pela primeira lei de Ohm existe uma relação entre tensão e resistência. O mesmo não aconteceria na associação em paralelo. Se eu for para lá, ó, na paralelo, eu vou pegar aqui o voltímetro e vou pegar também o amperímetro e eu quero chamar a tua atenção para o seguinte. Lá na série, a soma das tensões era a tensão total e a corrente era a mesma. Aqui na paralela eu tenho exatamente o contrário. O que você vai perceber aqui? Ó, eu vou colocar aqui a tensão aqui, são duas baterias, está marcando exatamente 18 volts. E aqui, se eu for colocar, não está marcando nada. E aí tu pode se perguntar, Júnior, por que marca tensão e não marca corrente? Porque a tensão, independentemente do circuito estar ligado ou não, ela vai existir. Tensão ou diferença de potencial é exatamente a diferença de potencial que existe entre os terminais no caso de uma bateria, de um gerador. Na tua casa, eu costumo chamar os buraquinhos da tomada. Agora vamos fazer o seguinte, vamos logo ligar esse circuito aqui e você já vai perceber uma diferença, ó. Opa, só uma lâmpada e ela já ligou. E quando você viu aqui, se eu apagar uma delas, todas apagam. Olha só a grande diferença também da associação em série para paralelo. Na série, para que funcione, todos têm que estar ligados. Desliguei um deles, opa, interrompi o circuito, já não existe mais nenhuma sistemática para que o circuito funcione porque eu interrompi. Na paralela, o que é que você percebe? Por que essa única lâmpada aqui ela consegue acender independente das demais? Porque aqui o circuito está fechado. Ele está fechado. Bem aqui eu teria um nó, onde essa corrente se divide. Se eu acender a outra lâmpada, olha o que, é que vai acontecer. E aí vamos aqui na tensão. O que é que você percebe? Quanto é a tensão aqui nessa lâmpada? Ela é 18 volts. Se eu pegar aqui a tensão só nessa lâmpada, ó, só nessa, ela vai ser quanto também? 18 volts. Outra diferença da associação em série. Eu não sei se você percebe, o brilho dessa lâmpada está bem mais intenso do que aqui, ó, quando eu acendi. Olha o brilho. E são duas baterias também, ó. Aqui eu continuo tendo 18 volts. A diferença é que na série eu estou dividindo as tensões, ó. Na verdade, na série, mesmo eu tendo aqui duas baterias de 18 volts alimentando o circuito, quando eu coloco uma única lâmpada, certo? Essa tensão ela se divide, ou seja, na série as tensões se dividem, a corrente é a mesma. Na paralela acontece o contrário. Ó. Na paralela quem se divide é a corrente. Ó. Vamos lá ver como é que seria. Por exemplo, se eu colocar o amperímetro aqui, deixa eu acender logo a outra, vai ofuscar um pouco. Mas o que eu quero que você compreenda com isso aqui é que na associação em paralelo, cada resistor vai funcionar independentemente uns dos outros. Na verdade, isso aqui é o que acontece inclusive em nossas casas, nas nossas residências. As associações elas são em paralelo. Isso permite com que você apague uma lâmpada independentemente se da sala ou da cozinha, sem que apague todos. Já pensou na nossa casa? Se isso aqui fosse em série, eu quero apagar a lâmpada da sala. Apaguei o circuito todo, isso não ia funcionar. Na paralela, eu posso apagar uma das lâmpadas e as demais continuam funcionando. Ou seja, chamo tua atenção para o amperímetro aqui agora. Se eu for colocar aqui, a corrente está 5,4 amperes. Mas se eu for colocar bem aqui, ela vai estar 3,6 amperes. Se eu colocar bem aqui, ela vai estar 1,8 amperes. E se eu colocar bem aqui, ela vai estar 1,8 amperes. Ou seja, antes de mais nada, o que é interessante observar? Existe uma lei chamada lei dos nós, onde essa lei ela vai dizer o seguinte, que a corrente que chega em um nó é a mesma que sai. Eu não sei se você está percebendo, mas vamos imaginar aqui onde deu o maior valor da corrente. Vamos para cá.
aqui deu 5,4 amperes. Por que deu o valor mais alto? Porque aqui eu vou ter a minha chamada corrente total. Nesse percurso aqui, a corrente ela é total. Se eu pegar aqui o intervalo entre uma bateria e outra aqui a corrente ela vai ser total. Ou seja, vocês estão percebendo aqui que eu estou com a corrente no sentido real, ela entrando do negativo para o positivo. Se eu fosse para o sentido convencional, ó, perceba que isso aí alteraria, viu? Inclusive é uma das coisas que a gente estuda lá na escola, sentido real e sentido convencional. O convencional vai do negativo para o positivo. O real vai do positivo para o negativo. Mas, ou seja, o que você percebe? Que essa corrente aqui, gente, ó, tá chegando corrente lá de cima, do meio e a daqui. Ou seja, só essa corrente aqui ela é 1,8, só essa. Só essa aqui também, ela continua sendo 1,8. Só que quando eu junto as duas, eu vou ter 3,6. E quando eu junto com a outra que é 1,8, eu vou ter 5,4 amperes. Ou seja, aqui a corrente total é a soma das correntes que passam em cada resistor. Já a tensão, ela se mantém a mesma em qualquer circunstância. Por isso que o brilho da lâmpada é diferente quando eu comparo com a associação em série. Nessa associação em série, as tensões elas se dividiram. No que elas se dividiram, o brilho da lâmpada acabou ficando menor. Eu quero aqui nesse vídeo, para não ficar tão prolongado, eu quero apenas te explicar, tentando te ilustrar aqui de alguma forma, o que acontece na série e na paralelo. Então que fique claro, na série corrente única, ó, em qualquer local aqui, o valor da corrente ele vai ser 0,6 amperes em qualquer local, ok? Então, série, corrente não se divide, corrente é única. As tensões sim, ó, aqui é 6, se eu vier para cá dá 12, se eu vier para cá dá 18. Mas se eu for individualizar cada um, ela vai se dividir. Aí sempre tem aquele aluno que vai se perguntar, e ela se divide por 3? Não, aqui é porque eu coloquei lâmpadas com a mesma resistência. Se eu alterar essa resistência aqui, ó, no que eu altero essa aqui, deixa eu botar essa lâmpada aqui para 5 ohms só. Quando eu vier para cá agora, ó, eu vou ter uma tensão de quanto? Lembra que era 6, ó, agora está 3,6. E essas duas vão estar iguais, porque as resistências são iguais. Ó. Essa é 7,2 e essa é 7,2. Ou seja, há uma proporcionalidade nos valores que eu vou ter aí. Se eu diminuir a resistência, é claro que eu vou também diminuir a tensão e assim por diante. E na paralela vai ocorrer o contrário. Na paralela, quem é que se divide? É a corrente, certo? Quem é que se mantém? É a tensão. Então, segredo básico. Inclusive, deixa eu só te mostrar aqui como é que seria, às vezes, nos livros ou nas questões. Ó, o sistema vem mais ou menos assim. Então, tu tem lá uma situação onde você percebe que existe um nó. O que é o nó? O nó é cada ponto desse do mouse. Isso aqui é um nó, isso aqui é um nó. O nó é o ponto onde a corrente se divide. Então, se a corrente se divide, associação em paralelo. Se a corrente não se divide, associação em série. Então, o que você percebe aqui? Ó? Todo o percurso aqui, a corrente faz um único percurso. Logo, associação em série. Esse vídeo é só a demonstração das situações em série ou paralelo, mas eu vou ter um outro também para definir as fórmulas para determinar as resistências. Então, esse aqui é o vídeo da prática, mesmo que virtual, mais prático, mas aguarde também o vídeo da